Sabe aquele tipo de pessoa que você conhece desde sempre, mas que nunca foi exatamente próxima, só que sempre esteve ali à margem, nas reuniões de família ou nas festas? Pois é, a Renata é uma dessas. Eu conheço ela desde que eu era criança, a melhor amiga da minha prima mais velha, mas a gente nunca se deu muito bem. Acho que dá para dizer que nossas personalidades não batem, sabe? A última vez que eu tinha visto a Renata, antes de toda essa confusão, foi há uns 3 anos na minha casa. Ela apareceu do nada, sabe-se lá por quê, e passou o tempo todo reclamando, fazendo escândalo, botando a blusa sobre o nariz e fingindo que estava engasgando só porque meus primos estavam brincando com o meu hamster. Aí você já vê o tipo, né? Enfim, o tempo passou e eu não tive mais notícias dela. Até que 3 anos depois, a gente se reencontrou no chá de bebê da minha prima. Eu estava lá, de boa, ensinando as crianças a tocar piano, porque, né, além de ser família, eu gosto de música e curto ensinar, quando do nada a Renata surge e puxa a filha dela para longe de mim, como se eu fosse algum tipo de monstro. Foi bizarro. Aí ela olha para mim, com aquele olhar de quem acha que é superior a todo mundo, e solta: "Você ainda tem aqueles animais feios, nojentos e sujos? Eu nunca mais vou na sua casa, nem como mais nada de lá. É simplesmente nojento ter esses bichos horríveis." Tipo, oi? A mulher já comeu na minha casa várias vezes. Até no dia desse chá de bebê ela já estava no segundo prato e vem me falar que eu sou nojenta? Aí foi a gota d'água, né? Porque, sério, se tem uma coisa que me irrita, é hipocrisia. E olha que ela nem tinha muito moral para falar, viu? Porque não querendo ser chata nem nada, mas a casa dela já teve problema com percevejos 2 vezes. E ela vem querer me dar lição de moral sobre limpeza? Então, como boa sagitariana que sou, não segurei a língua. Respondi na lata: "E você ainda é uma mãe solteira careca lutando para sobreviver, pedindo dinheiro para minha família para pagar a dívida do almoço dos seus filhos, que você não consegue pagar, deixando ela com fome na escola várias vezes a ponto de vomitar?" Foi a verdade, não foi? E foi aí que ela explodiu. Começou a dizer que eu estava fora de ordem, que humilhei ela na frente de todo mundo e que minha resposta foi desnecessária. Desnecessária? Desnecessária foi a atitude dela. Se ela tivesse chegado de boa, falado um oi normal, não teria problema nenhum. Não tenho rixa com ela, não. Mas não dá para deixar passar uma dessas, né? Ficar quieta? Nem pensar. Não teria mencionado a queda de cabelo dela ou as dificuldades que ela tem para alimentar os filhos se ela não tivesse vindo com 4 pedras na mão para cima de mim e dos meus bichos. Tá certo que ela está numa situação complicada, mas isso não dá o direito de ser escrota com os outros. Depois disso, claro, a minha prima veio falar comigo, meio que tentando apaziguar as coisas, sabe? A gente sempre foi próxima, então ela queria entender o que rolou. Expliquei tudo para ela, contei como a Renata chegou e começou a me atacar do nada, como ela tentou me fazer parecer uma pessoa suja na frente de todo mundo. Eu nunca tive problema com a Renata. Sempre ajudei quando pude. Já cuidei da filha dela, já dei comida para a menina, nunca pedi nada em troca. E naquela época eu já tinha os meus 3 animais de estimação e ela nunca reclamou. Falei para minha prima que não vou pedir desculpas. Para quê? Não fui eu que comecei essa briga, só devolvi na mesma moeda. E, sinceramente, ela mereceu. Se alguém tem que pedir desculpas aqui, é ela. E é isso. Acho que às vezes a gente precisa mesmo se posicionar, sabe? Não dá para deixar os outros passarem por cima da gente. Não foi a primeira vez que a Renata foi desrespeitosa, mas espero que tenha sido a última. E se ela não gostou da resposta, paciência. Cada um colhe o que planta, né? Depois de toda essa confusão, eu confesso que fiquei meio balançada. Não sou o tipo de pessoa que se importa muito com a opinião dos outros, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Sabe quando a situação fica repetindo na sua mente, como se você estivesse revendo tudo em câmera lenta? Pois é, foi bem isso que rolou.
Fiquei pensando se eu tinha exagerado, se eu podia ter respondido de outra maneira. Mas aí, toda vez que essas dúvidas surgiam, eu lembrava do jeito que a Renata chegou em mim, do tom arrogante, do desprezo com que ela falou dos meus bichos, e minha raiva subia de novo. Ela mereceu ouvir aquelas verdades. Não sou de começar briga, mas também não sou de abaixar a cabeça quando me atacam. O engraçado é que, depois do que aconteceu, algumas pessoas na festa vieram falar comigo, meio que tentando entender o que tinha rolado, e a maioria delas estava do meu lado. Teve gente que até fez piada, dizendo que a Renata sempre foi metida a superior, mas que todo mundo sabia dos problemas dela e que ninguém tinha coragem de falar nada na cara dela. Aí eu fiquei pensando, né? Será que eu fui a primeira pessoa a colocar essa mulher no lugar? Porque, sinceramente, o jeito que ela me olhou, parecia que ninguém nunca tinha respondido ela daquele jeito. E aí, claro, a história começou a se espalhar, porque, né, família é assim. Uma coisinha acontece e todo mundo já fica sabendo em questão de horas. Não deu nem 2 dias e eu já estava recebendo mensagens de parentes distantes, perguntando o que tinha rolado, dando palpite, dizendo que eu tinha feito certo ou que tinha sido grossa demais. Todo mundo tem uma opinião, mas quem estava lá e viu como ela chegou em mim, sabe que eu só devolvi o que ela mandou. O que me irrita mesmo é que, no final das contas, quem saiu como a vilã da história fui eu. A Renata foi fazer drama, dizer que eu humilhei ela na frente dos filhos, que eu sou insensível, essas coisas. Ela sabe manipular bem a narrativa, isso eu não posso negar. Mas, felizmente, minha prima está do meu lado. Ela conhece a amiga dela, sabe que a Renata não é flor que se cheire, então não comprou esse papo. Mesmo assim, eu sei que algumas pessoas na família ficaram com um pé atrás comigo. Fazer o quê, né? Não dá para agradar todo mundo. Depois de uns dias, as coisas foram esfriando. A Renata sumiu de novo, como sempre faz quando as coisas não saem do jeito que ela quer. E eu voltei à minha vida normal, cuidando dos meus bichos, trabalhando, essas coisas. Mas vez ou outra, eu ainda penso no que aconteceu e me pergunto se tudo isso não podia ter sido evitado. Só que aí eu volto para o mesmo ponto. Ela que começou. Tem uma coisa que eu aprendi com essa história toda. Às vezes, as pessoas precisam ouvir umas verdades. Pode ser duro, pode machucar, mas é necessário. Eu me orgulho de ser alguém que não fica quieta quando vê uma injustiça, seja comigo ou com os outros. E no caso da Renata, ela precisava mesmo de um choque de realidade. Agora, se ela vai mudar ou não, isso já não é problema meu. Cada um sabe de si. Mas uma coisa é certa, da próxima vez que ela pensar em falar mal de mim ou dos meus bichos, espero que ela pense 2 vezes, porque eu não vou me calar. Depois que a poeira baixou, eu comecei a perceber algumas coisas que não tinha notado antes. Sabe quando você revê uma situação várias vezes na cabeça e, aos poucos, vai entendendo melhor o que aconteceu? Pois é, foi meio que isso que rolou comigo. Fui juntando as peças e percebi que a Renata não estava simplesmente sendo rude ou metida. Tinha algo mais ali, algo que ela estava tentando esconder, mas que acabou transparecendo na maneira como ela me tratou. Para começar, essa obsessão dela em falar dos meus bichos, em criticar a limpeza da minha casa, não fazia sentido. Como eu já disse, a casa dela já teve problemas sérios com percevejos, então, por que ela viria justamente na minha casa, onde tudo é limpo e organizado, fazer esse tipo de acusação? Parece que ela estava projetando alguma insegurança dela em mim, sabe? Tipo, tentando desviar a atenção dos próprios problemas, jogando tudo em cima de mim. E aí eu lembrei de uma conversa que tive com a minha prima um tempo atrás. A Renata estava passando por uma fase difícil, com problemas financeiros, dificuldades para criar os filhos sozinha, e aparentemente também estava lidando com questões de saúde. Talvez isso explique o comportamento dela, essa necessidade de atacar os outros para se sentir um pouco melhor, nem que seja por um momento. Mas olha, mesmo entendendo isso,
Não dá para justificar o jeito que ela me tratou. Eu sou uma pessoa empática. Tento sempre ver o lado do outro, mas tem um limite, né? Ninguém tem o direito de me desrespeitar só porque está com problemas. A vida é difícil para todo mundo, mas isso não dá carta branca para sair por aí machucando os outros. O que me deixa mais tranquila é saber que, apesar de tudo, eu não perdi a cabeça. Sim, respondi, fui firme, mas não desci ao nível dela. E isso para mim faz toda a diferença. No fundo, eu acho que a Renata precisava de alguém que a colocasse no lugar, que a fizesse enxergar que ela não pode sair por aí tratando as pessoas desse jeito. Agora, pensando no futuro, não sei se a gente vai conseguir reconstruir alguma coisa. A verdade é que eu nunca fui muito próxima da Renata, então não sinto que estou perdendo uma amizade ou algo do tipo. Se ela quiser se desculpar, se reconhecer que errou, talvez a gente consiga se entender. Mas, sinceramente, não estou esperando por isso. Eu só quero seguir minha vida em paz, com meus bichos, minha casa limpa, meus amigos e minha família por perto. E que essa história toda sirva de lição para todo mundo. A gente precisa pensar antes de falar, porque as palavras têm peso, têm consequência. E, principalmente, a gente precisa respeitar o espaço e as escolhas dos outros, porque ninguém sabe o que o outro está passando. E se um dia a Renata resolver aparecer de novo, espero que seja com uma atitude diferente, porque, caso contrário, a resposta vai ser a mesma. Eu não vou mudar quem eu sou, e não vou deixar ninguém me tratar como lixo. Respeito é bom, e todo mundo merece. E é isso. Falei tudo o que estava entalado. Tirei esse peso das costas. Agora é bola para frente, e que a vida siga seu curso. Quem sabe o futuro reserva alguma reviravolta, né? Mas, por enquanto, é assim que a história termina. E que a Renata fique na dela, porque, sinceramente, eu estou muito bem na minha.